No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, marcou Minas Gerais. O distrito de Bento Rodrigues foi varrido do mapa. A lama com rejeitos de minério de ferro percorreu mais de 600 quilômetros entre a região central do estado e o litoral do Espírito Santo. Nós convidamos alguns jornalistas da Record Minas que testemunharam essa tragédia para relembrar a cobertura do maior crime ambiental da história do Brasil. Eram muitas pessoas, crianças, idosos, gente desesperada procurando por parentes. Algo assim que marca a vida e a carreira do profissional que está lá para contar a história. Impossível de separar, impossível de esquecer. Foi um choque de realidade. Eu acho que a partir desse dia eu entendi o conceito da palavra tragédia. É por essa trilha, no meio do mato, que alguns moradores estão tentando chegar à comunidade de Bento Rodrigues. A gente observa algumas casas lá, são as poucas que permanecem de pé depois da tragédia. Tem a barragem de Germano, tem a barragem de Fundão e a Santarém, e a gente está embaixo delas três. Nunca preocuparam em tirar a gente da comunidade com esse risco que a gente sempre correu. Não teve um aviso para a comunidade até então. O estrondo da barragem foi às 2h30, às 14h30 lá. Esse intervalo de tempo dava para ter salvado muitas vidas da comunidade aqui. Essa foi a primeira reportagem, que eu fiz em Bento Rodrigues após o rompimento da barragem. O Antônio morava aqui desde que ele nasceu. Agora ele está na parte mais alta, onde consegue visualizar o que sobrou da cidade. E é muito pouco, né, Antônio? Como é que é a percepção daqui? Não dá nem para mensurar, porque é coisa que a gente, a vida da gente aqui, agora, a gente vê isso aqui, eu nem queria vir, só vim porque o colega meu estava vindo aqui, eu vim trazer ele aqui para me mostrar ele, mas é difícil, sabe? É triste a gente chegar aqui e ver a situação que está. Dá um nó na garganta, é uma volta no tempo. Eu começo a tentar lembrar dos sentimentos, das sensações daquele dia, e ali tinha menos de 48 horas que a barragem tinha rompido. Aqui na trilha nós encontramos o André e o Gleison. Eles conseguiram chegar até Bento Rodrigues passando por aqui. A preocupação deles era alimentar a criação, não é isso? Isso, com certeza. Muito cachorro solto na rua, sujo de lama, com fome, com sede, vacas, animais. A gente conseguiu colocar sal no chão, milho. Os animais vagando marcaram muito. O que for passando vai se alimentando e conseguir ter força para escapar, porque infelizmente tá terrível. A situação ali embaixo está bem crítica, eles não deixam a gente se aproximar. Teve hora da enchente aqui, ó, que a água chegou aqui, chegou subindo o carro para esse lado de cá, aqui a gente do lado de cá, a criança gritando dentro do carro do outro lado, a gente não tinha como atravessar, não podia fazer nada. Vocês ouviram os gritos de desespero das crianças? De criança, depois o carro sumiu, a água começou a baixar, levou o carro e sumiu, não vimos mais. Quem ficou lá embaixo que a água pegou, trouxe um bocado de gente aqui para cima. O cenário aqui é assustador, né? Não, tá muito assustador no momento, viu? Nossa, pânico. E à medida que a gente aceitou esse desafio de ir por uma trilha, caminhando quase 1 hora, para poder chegar até Bento Rodrigues, onde nenhum jornalista ainda tinha pisado, a partir do momento que a gente foi avançando, parece que foi aumentando o silêncio. E era um silêncio pesado. É impressionante assim, lembrar disso agora, porque eu não imaginava que o silêncio gritava tão alto. A gente não ouvia nem canto de passarinho. E era uma área verde anteriormente, mas não tinha mais árvore nenhuma de pé. Foi claro, não tinha passarinho. Tinha um cheiro metálico, um cheiro de minério. Esse cheiro também não me sai da cabeça, porque eu até caí, durante essa passagem para chegar até no centro de Bento Rodrigues, e esse cheiro metálico, esse cheiro do minério, revendo a reportagem, eu senti esse cheiro de novo. Nós estamos chegando bem perto agora. Aqui, as casas que foram soterradas pela barragem
A gente pode afundar a qualquer momento aqui. Há um carro muito próximo ali, casas que se perderam, cães abandonados. O cenário é muito triste. Quem faz esse tipo de cobertura não consegue chegar aqui, olhar para esse cenário e não se emocionar. Essa imagem é fortíssima, né? Os helicópteros que sobrevoaram a comunidade registraram esse carro em cima do telhado. E agora nós estamos bem próximos dele. Esse carro foi levado pela onda de lama, levado pela enxurrada que varreu o povoado e foi parar sobre a laje de uma residência. Além do carro que está sobre a laje ali completamente destelhada, destruída, tem uma caixa d'água ali em cima, olha, foi arrastada, o lamaçal ali formando uma correnteza embaixo, né? A gente vê que a água está passando ainda pela imagem. É muito forte essa cena. O coração dói para olhar para isso aí que sobrou. E pior ainda é saber que pessoas conhecidas, queridos da gente foram embora. A gente está falando do maior desastre ambiental da história do Brasil, né? E a gente está falando de vidas que foram perdidas, 19 mortes. A gente está falando de um povoado inteiro varrido do mapa, destruído por essa avalanche de rejeitos de minério. A gente foi para Mariana logo no dia seguinte, né? Logo no dia seguinte do fato, que isso aconteceu no meio da tarde. E a gente saiu daqui cedo para ter a missão de chegar a Mariana e conseguir encontrar essas pessoas que tinham sido retiradas das casas, né, por conta do rompimento da barragem. E eu me lembro que nós chegamos lá no momento exato em que as pessoas estavam em uma espécie de romaria, caminhando de Bento Rodrigues até esse ginásio aqui. O colégio foi encoberto pela lama que desceu das barragens. Na hora que a barragem cedeu, 48 alunos de 6 a 18 anos estavam na escola. Alguns correram para a parte de baixo do distrito. Outros conseguiram escapar escalando o barranco, graças ao empenho dos professores e da diretora da escola. Achei um grupo de pessoas que estava reunido conversando, aí olhei e falei, parece que são professores. E aí cheguei próximo e perguntei, vocês são professores da escola? Ah, a gente trabalhava lá. Vocês conheciam uma professora que ajudou a salvar as crianças? A gente conhecia. Falei, onde ela está? Eliene foi avisada pelo marido sobre o perigo que todos corriam. Ela e a secretária foram de sala em sala para salvar os alunos. O estrondo foi muito alto, muito forte, mas na escola não deu para ouvir. A gente estava trabalhando normalmente. Aí meu marido desceu de carro, bateu no vidro da porta da frente e pediu para todo mundo sair correndo porque a barragem tinha estourado. A gente sabia que era um momento difícil para ela, porque também tinha parentes que estavam ali naquela situação. E mais emocionante ainda por ela ter sido essa heroína, né? Foi um desespero. Em minutos, a escola foi encoberta pela água e pela lama. Mas graças à ação rápida de Eliene, todos na escola conseguiram escapar. Fiz o meu papel de educadora, né? De mãe, de cidadã. Pessoas muito sofridas que passaram a noite em claro, caminhando, chegando a esse ginásio. A cunhada de Eduardo era moradora de Bento Rodrigues. Ela e o marido foram resgatados, mas perderam tudo que tinham. Está necessitando agora de ajuda também e eu vim poder ajudar aqui para ajudar as outras pessoas que estão precisando. Né? E ela perdeu tudo? Perdeu tudo. Nossa equipe, quando chegou ao local, ela já tinha um destino de chegar a esse ponto, onde o ginásio tinha sido preparado para receber esses donativos. Entre os voluntários, sempre tem alguém que conhece quem perdeu tudo e vai precisar de roupas novas. O tio do meu padrasto, que morava lá, mas agora ele já foi encontrado com vida e ele já está na casa de parentes aqui em Mariana.
Esse ginásio que está aqui atrás, que era apenas a entrada, ficou lotado e não paravam de chegar caminhões mesmo, e de todos os lugares. O ginásio de Mariana está lotado de donativos, desde roupas até fraldas, bolsas e acessórios femininos. A ajuda de milhares de mineiros e brasileiros chega a todo instante. Por enquanto, não serão necessárias mais doações de roupas e colchões, já que os desabrigados foram levados para hotéis da cidade ou para a casa de parentes. Ali recebiam as informações, ali as pessoas chegavam com a intenção de ajudar, ali eram repassadas, formou um grande núcleo de comunicação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. O que a gente acompanha, uma chuva que começou moderada, ela acabou apertando, agora a gente chove mais intensamente, as pessoas tiveram que se aglomerar nesse espaço aqui da entrada da Arena de Mariana, onde ainda ficam os desalojados. Impressionante, né? Se passaram 10 anos, mas eu tenho, revendo agora esse momento da reportagem no local, aliás, estava ao vivo, me recordo como se tivesse acontecido agora. Ventou muito aqui, Mauro, muito mesmo, tanto é que as pessoas tiveram, os que estão aqui, segurar essa estrutura improvisada para aqueles que ainda chegam para trazer donativos, roupas, chuva, uma chuva forte, portanto a gente não tem essa informação ainda, a gente está tentando, buscando informação, a cada minuto a gente tem a sensação que vai ficar pior, pelo menos essa é a sensação. Chove muito neste momento, Mauro. A gente vai tentar mais informações, em qualquer momento eu volto para uma explicação definitiva do que acontece num momento como esse. As buscas continuam, se elas são interrompidas, se o terreno que já havia desmoronado, toda aquela avalanche, se tem risco de toda essa avalanche continuar, ceder a estrutura ainda atingir outras comunidades. A gente já sabe do Rio Doce, como você falava, de outras comunidades também aqui na zona rural. E a chuva está apertando ainda mais, Mauro. Está chovendo muito aqui agora. Quando a gente falava de uma barragem de rejeito que havia se rompido, a gente não tinha dimensão disso. E aos poucos, vendo ali a dificuldade das pessoas, nós entendemos que isso é algo muito, muito, muito grave. A partir do momento que a gente ia avançando na cobertura, a gente ia percebendo o tamanho, o impacto que esse crime havia gerado para as pessoas ali e o quanto elas seriam abaladas para o resto da vida, porque elas não perderam apenas coisas materiais, elas perderam memória, perderam lembranças, perderam raízes. Nesta rua ficava o centro de Bento Rodrigues. Ao invés das casas dos moradores do povoado, apenas ruínas, um amontoado de escombros e lama. O senhor chegou a acompanhar toda a destruição do ponto que o senhor ficou? Tudo. Desde o começo até em cima. O senhor construiu essa casa? Eu construí. Morava aqui com a família? Morava aqui com a família. Como é que é olhar para isso agora? Elas nunca mais voltaram para esse lugar e nunca mais vão voltar. Bento Rodrigues hoje é um monte de mato que cobre a lama. Eu acho que Bento Rodrigues, o que aconteceu com a barragem de Fundão é o retrato da ganância, de quem visa o lucro sem se importar com mais nada. É uma coisa que podia ter sido evitada e que isso sirva de lição para que as autoridades, as pessoas, as próprias empresas envolvidas, elas não cometam o mesmo erro. Tem que passar por um ponto final nessa história, não é possível. Nós vamos perder quantas vidas ou outras vidas para a gente entender que tem que trabalhar com a prevenção, não é esperar acontecer.